Olá, vamos para mais um vídeo para o canal e eu continuo pedindo a você que não está inscrito, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho e vamos junto, continuando estudando a palavra de Deus para que tenhamos conhecimento como nós nos apresentar na vinda do Senhor, como devemos viver esta vida aqui que Ele nos concedeu, para nós estarmos aqui nesta terra, mas estamos aqui para nos preparar para entrar na eternidade. E eu espero que nós, estudando a palavra de Deus, nós conseguimos a entender a vontade de Deus. Eu hoje quero falar sobre a voz que clama no deserto. E eu quero começar com o profeta Isaías, no capítulo 40, quando o profeta Isaías profetizou a respeito da voz que clamaria no deserto, no momento da chegada de alguém. E esse alguém deveria ser anunciado por esta voz. Então vamos procurar a saber quem ele é e quem seria o anunciador. Vamos então no livro de Isaías 40 e verso 10, vamos ver o que diz. Diz assim: Eis que o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço dominará, e eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Agora já estamos sabendo quem é que haveria ser anunciado pela voz que clamaria no deserto. Então, quem haveria de vir era o Senhor Jeová, que haveria de chegar e alguém deveria preparar o caminho para a sua chegada. E aqui, então, vamos continuar estudando mais alguns textos para nos certificar. Agora, leamos no livro de Malaquias, capítulo 3, e verso 1 em diante, que diz o seguinte: Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho do Senhor, o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Agora, aquele que haveria de vir, que era o anunciado pela voz que clamava no deserto, ele repete dizendo que eis que envio o meu anjo, ou o meu mensageiro, que ele preparará o caminho. Quem disse que enviaria? Então seria Jeová que estava dizendo que ele ia enviar o seu mensageiro, que haveria de vir. Então ele disse que assim, que ele disse o Senhor dos exércitos, que estava dizendo que haveria de vir. E esse que ia vir depois na sua frente para esse anúncio, para preparar o povo para o recebê-lo, nos informa que quando esta voz clamou no deserto, ele anunciou a sua chegada, isto é, a chegada de Jeová. Isto nós podemos estudar o livro de Mateus, capítulo 3 e verso 1 em diante. Vamos ler o que diz estes versos que Mateus vem registrando. Ele diz: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu.
porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, quando ele disse estas frases, ele estava anunciando que quem estava no deserto da Judéia e a voz era o seu anjo, era referente a João Batista. Então, João Batista era o anjo que seria enviado na frente de Jeová. Então, aquele que estava chegando ali era Jeová manifestado na carne. Era o anjo do Senhor que estava no deserto estava anunciando o Senhor Jeová a sua chegada. E nós, quando ouvimos essas leituras da palavra de Deus, nos certificamos que Jeová estava descendo à terra para manifestar-se entre os homens, entre a humanidade, para resgatar os seus eleitos. Quando o próprio Senhor testificou a respeito de João Batista, quando ele manda perguntar a respeito se ele era o que deveria ou o que estaríamos esperando, ou ele era outro. Então, diz a Bíblia que Jesus falou e disse aos enviados de João, quando perguntaram, ele disse: olha, leve ao conhecimento de João o que vocês ouvem e o que vocês estão vendo. E olha, os mudos, eles falam, os surdos, eles ouvem, os leprosos são curados, os mortos ressuscitados. E disse que quando eles retornaram para levar a notícia a João, diz que Jesus falou a respeito de João, disse: este era o mensageiro que disse o profeta Isaías, que era a voz que clamava no deserto. Este, disse ele, é João Batista. Este era o Elias que haveria de vir. Antes que viesse o Senhor, ele prepararia o caminho do Senhor para a sua chegada. Então, aqui, nós estamos vendo que a voz do que clamava no deserto era João Batista, que era o que o profeta tinha anunciado, tinha profetizado a seu respeito. E quem estava ali era o Senhor Jeová. Então, aquele que nasceu de Maria, também o Senhor Jeová, que nele habitava. Então, aqui vimos que a divindade se fez carne e habitou entre nós. Então, aqui conhecemos e vimos a hipostática de Deus, que é a divindade manifestada em carne. Então, aqui, Deus, sendo Espírito, tomou a forma humana e se manifestou entre os homens. Quem veio? Foi Jeová, o Senhor dos Exércitos, que disse Malaquias que na frente dele ele ia ou estaria enviando o seu anjo. E aqui nós aprendemos que a voz do que clamava era João Batista. E quem desceu e trouxe o reino do céu foi o Senhor Jeová. Que Deus nos ajude a entender e nós nos preparar para no dia da sua volta novamente, para se encontrar com o seu povo, nós o reconhecemos e não o rejeitaremos como foi feito na primeira vinda. E eu continuo pedindo, se inscreva,
ajude-me, e assim estaremos levando a outros este evangelho maravilhoso. E no dia da vinda do Senhor estaremos prontos para receber, porque conhecemos e sabemos quem Ele é, e quando Ele veio, e agora Ele, o seu retorno, saberemos quem virá novamente. Que Deus os abençoe, Deus os ajude, em nome de Jesus. Amém.